Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 22 de julho de 2021. Mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo e dividir com vocês uma palavra, trazer uma reflexão e fazer um paralelo sobre algumas coisas que eu tenho observado e venho observando ao longo dos meses, né? E de todo esse tempo que eu saí também da instituição Universal. Quando eu saí da Universal, eu tinha muitas pessoas adicionadas, amizades, né, de Facebook, Instagram, pessoas que diretamente curtiam as nossas publicações, até mesmo por conta das afinidades dentro da instituição, por conta de uma mensagem, seja de um bispo ou pastor, mensagens da Universal. E aí quando nós saímos, eu percebi que muitas pessoas desfizeram a amizade. Isso não é nenhuma surpresa, porque ainda dentro da instituição, quando estávamos lá dentro, o que era orientado por eles, pela cúpula, pelos pastores, pelos bispos? Que aquelas pessoas que saíssem da igreja, que nós não mantivéssemos contato com ela ou amizade com ela, porque elas estando mal, poderia nos influenciar e acabar tirando a gente do caminho de Deus e da presença de Deus. Então eles mesmos orientam as pessoas a excluírem pessoas que saem, familiares. Por isso que nos últimos vídeos que eu fiz, eu citei, né, que o grande mal que a Universal faz é separar as pessoas. E não só com relação à amizade, mas relacionamentos, casamentos, pai e filho. Às vezes os pais, eles querem tanto que o filho esteja na instituição, ou muitas vezes o filho estava na instituição e hoje não está mais. E os pais acabam, de certa forma, criando uma inimizade entre eles. O relacionamento fica muito frio, porque os pais acham que o filho precisa estar dentro da igreja, que o filho precisa estar naquele lugar, que o filho precisa estar ouvindo aquelas coisas. E também acontece com filhos que estão na instituição e pais que saíram. Então, esse tipo de situação tem sido bem recorrente, bem frequente dentro da instituição Universal, né? Eles têm pregado um falso evangelho e um falso amor e uma falsa preocupação, porque eles levam as pessoas à instituição, mas se eles fossem sérios naquilo que eles fazem, eles cuidariam daquelas pessoas que lá dentro estão. E não é isso que acontece. Então, na quantidade que eles querem que as pessoas cheguem nessas instituições, nessas denominações, eles não estão preocupados em ajudar as pessoas ou levarem as pessoas a um relacionamento com Deus. Mas eles estão preocupados em aumentarem as suas arrecadações. Então, quanto mais pessoas, mais dízimos, quanto mais pessoas, mais ofertas, quanto mais pessoas, mais vão arrecadar nos seus propósitos, naqueles propósitos famigerados que eles fazem o tempo inteiro para supostamente levar as pessoas a uma fé e um relacionamento com Deus. E aí você vai percebendo ao longo do tempo que as pessoas estão estagnadas, mas na boca, nos lábios dela, é sempre aquela repetição do que é dito nos cultos da Universal, ou nas reuniões, nos encontros da Universal. Vai arrebentar, não, Deus vai honrar, Deus vai fazer, o momento certo Deus vai agir, Deus vai fazer, porque eu vou determinar que aconteça isso ou aquilo, que meu familiar vai voltar, e aí o tempo vai passando, nada disso acontece. E existe uma situação que eu tenho observado, e parece que não vai mudar nunca, é que as pessoas que estão dentro da instituição Universal, elas não conseguem criar um conteúdo que não seja de uma republicação de algum bispo ou pastor lá de dentro. Alguma fala ou algum texto que não seja, que seja dele e não de um pastor ou bispo lá de dentro. Na maioria das vezes dos bispos, e principalmente os bispos midiáticos, esses que estão na televisão ou à frente das catedrais. Então as pessoas, elas não relatam um momento com Deus ou uma experiência com Deus
que não tem a ver com um milagre ou alguma coisa alcançada. Por exemplo, você testemunhar de Jesus, fazendo com que as pessoas cheguem a Jesus, não para resolver o problema externo dela, não para trazer de volta o que ela perdeu, mas de uma experiência onde aquilo que ela gostaria que acontecesse não aconteceu, mas ainda assim ela se sentiu abraçada e cuidada por Jesus. Por exemplo, ela escreveu um texto que leve as pessoas a desejarem a Cristo e não a quererem conhecer a igreja dela. Ou seja, elas não têm um relacionamento com Deus de intimidade para fazer com que as pessoas desejem a Cristo e não ir à instituição dela, ir à igreja dela para resolver os problemas. Então você pode perceber que as publicações dessas pessoas nas suas redes sociais, todas são de bispos e pastores da Instituição Universal. A grande maioria do Sr. Edir Macedo, ou então, como eu falei, de bispos midiáticos, esses que estão à frente dos grandes templos da Universal no Brasil. Elas não conseguem, elas não têm discernimento, elas não têm um pensamento para escrever um texto e levarem as pessoas a Cristo. Mas por que isso? Por que elas não conseguem isso? Primeiro, porque o fato delas estarem frequentando as reuniões da Universal não quer dizer que elas tenham um relacionamento com Deus. O que elas vão buscar? E não sabem. Elas vão buscar isso, mas elas não sabem disso. Você já viu palestras motivacionais? Quando você vai assistir uma palestra motivacional, principalmente desses grandes empresários bem-sucedidos, que têm muito dinheiro, eles falam de uma maneira, que acaba persuadindo as pessoas, pelo menos naquele momento, a mentalizarem e a dizerem, olha, não, a partir de amanhã eu vou mudar isso aqui que eu estou fazendo de errado, eu vou começar a fazer isso aqui, vou cortar os custos daqui e eu vou seguir o que esse cara está falando. Você sai daquela palestra motivado a tomar decisões e fazer coisas que vão impactar diretamente na sua vida. E muitas vezes essas pessoas fizeram aquilo ali e para ela deu certo. Não quer dizer que para você vai dar certo. Só que quando a gente traz isso para a igreja, quando a gente traz isso para uma denominação que se diz evangélica e ela não prega a palavra, primeiro, em não pregando a palavra, o que ela utiliza são mensagens motivacionais, ainda que seja falando da Bíblia ou tirando da Bíblia. Por quê? Nos seus cultos, nas suas reuniões, eles sempre mencionam personagens da Bíblia que se deram bem, que foram bem-sucedidos. A primeira impressão, ou no primeiro momento, foram personagens que tiveram uma certa dificuldade, que permaneceram e Deus abençoou e Deus honrou. Então eles vão levar Abraão, eles vão falar de Josué, eles vão falar de Davi, eles vão falar como é que é o nome, meu Deus, me fugiu agora, Gideão. Eles vão utilizar personagens que, de certa forma, Deus os abençoou, Deus havia prometido e os abençoou. Então eles vão utilizar desses personagens como motivação para aquelas pessoas darem e participarem dos propósitos da instituição. E elas não levam as pessoas a se relacionarem com Cristo, na pessoa de Jesus, levando as pessoas a confiarem em Deus a ponto de, mesmo quando as coisas não aconteçam da maneira que ela gostaria que acontecesse, na escassez, na perda e principalmente na perseguição, elas confiarem que Deus tem o controle da vida delas, que Deus não perdeu o controle, que independente do que esteja acontecendo fora, mesmo que pareça desesperador, Deus ainda continua no controle. Mas essas pessoas, elas não se dão conta disso, que a ida dela na instituição não se dá pelo desejo de conhecer a Deus ou de desejarem a Deus, mas de estar todos os dias carregando as baterias com essas mensagens motivacionais. Ora, essas mensagens, elas têm prazo de validade para algumas pessoas.
Da mesma forma que eu citei, talvez uma palestra de algum ricaço, de alguma pessoa bem-sucedida dessa sociedade na qual a gente vive, sei lá, vamos imaginar uma palestra do Bill Gates, na época que estava vivo, do Steve Jobs, ou qualquer outro personagem que tenha muito dinheiro. Eu me recordo que, se não me engano, no ano passado, veio aqui no Brasil aquele cara que é dono de uma consultoria, não, de uma... Tem até o filme que o Will Smith fez o filme dele, A Procura da Felicidade. Eu esqueci o nome do... não sei o que, Gardner. Eu esqueci agora. Eu vou colocar aqui o nome do personagem. Ele veio no Brasil e veio dar palestras. É um cara bem sucedido, é um cara que ganhou muito dinheiro, que aquilo que ele falou para aquelas pessoas que pagaram para assistir essa palestra dele, certamente algumas pessoas mudaram de vida. Não todas, uma ou outra. Algumas, aquela palestra vai surtir efeito por 6 meses, 1 ano, porque vai trazer na memória e vai aplicar aquilo que ouviu. Outras, na semana seguinte, porque são pessoas mais acomodadas, acabam não fazendo mais. Traz isso agora para as mensagens da Universal. Veja se não é isso que ela faz. Ela motiva a pessoa para o dia seguinte, no outro dia, e assim vai, e assim vai. Isso acaba virando um grande círculo vicioso. Eu preciso ouvir essas palavras para poder as coisas darem certo. E aí eles criaram a segunda-feira, a corrente da prosperidade, o Congresso para o Sucesso. Perceba os nomes. Congresso para o Sucesso. Quem que não quer ter sucesso? Quem não quer ter sucesso nessa vida? Então perceba que tudo que eles fazem são dando uma injeção de ânimo e não apresentam ou nunca apresentaram de fato e de verdade aquele que iria mudar a vida das pessoas, que é o próprio Jesus Cristo, que é o próprio Cristo, mas não um Cristo utilitário, um Cristo que vai mudar as coisas do lado de fora, mas primeiro um Cristo que vai te reconciliar com Deus, que vai perdoar os seus pecados. Eles não estão preocupados em levar umas pessoas a uma santidade com relação a uma vida devocional ou uma vida de intimidade com Deus. Eles não estão preocupados com isso. Eles querem que as pessoas sejam bem-sucedidas, porque as pessoas, sendo bem-sucedidas, elas vão contribuir mais, elas vão dar mais. Então, de certa forma, tudo que acontece nessas igrejas, e principalmente na instituição universal, é algo voltado para mexer com o brio da pessoa, para que ela vença aqui neste mundo, mesmo se utilizando de versículos. E aí o tempo vai passando, e essas coisas não vão acontecendo, e as pessoas vão se decepcionando com Deus. Eu fico olhando as publicações de algumas pessoas, principalmente de familiares, que ainda estão lá dentro, que fazem publicações assim, você olha, aparentemente fantásticas e espirituais, mas que vivem uma miséria lascada. Há anos lá dentro, e defendendo um ensino que deveria fazer com que todos fossem bem-sucedidos e ricos. E essas pessoas não conquistam, não é por falta de fé, mas é porque Deus não vai fazer a mesma coisa com todas as pessoas. Não é uma linha de produção, não é uma linha de montagem. Deus, ele atua de acordo com o querer dele, com o desejo dele. Deus, ele quando olha para nós, ele vê o nosso coração. Ele não vê a nossa necessidade, ele vê o nosso coração e intenção. E de acordo com aquilo que ele enxerga em nós, ele faz ou não. Então, não adianta você seguir a receitinha do bolo, do fulano que deu certo, que para você vai acontecer. Para um ou outro vai acontecer. Talvez até mesmo pela misericórdia e graça de Deus, mas pelo esforço dela de não desistir, de ser uma pessoa persistente, uma pessoa que se qualificou, uma pessoa que buscou qualificação, e não uma pessoa que fica esperando o tempo inteiro um milagre, uma mala cheia de dinheiro cair do céu, porque ela acha que é assim que Deus vai agir, que Deus vai fazer aparecer dinheiro na conta dela. Ah, porque o fulano deu testemunho uma vez e ele tinha uma dívida e a dívida desapareceu. E não tinha dinheiro e apareceu dinheiro na conta dela. E agora é uma linha de produção que se você fizer isso aqui, Deus vai fazer com você também. Pessoal, se fosse assim,
Era só Josué sempre repetir das 7 voltas ou 21 voltas, como foi em Jericó. Então, Deus não segue um padrão. Deus é Deus de surpreender a gente. Ele não precisa. Imagina você ter a receita do bolo para poder mover a mão de Deus. Todo mundo seria rico, todo mundo seria bem-sucedido. Você imagina se os discursos dessas igrejas neopentecostais fosse uma verdade e todo mundo fosse rico, desde que obedecesse aquela cartilha da fé na qual eles vendem e apresentam? Você imagina se todo mundo fosse rico? Vamos pegar, vamos imaginar, tá, hipoteticamente, que todo mundo, todos os brasileiros se convertessem nessas igrejas neopentecostais. E aí você divide, seja na Universal, na Mundial, na Igreja da Graça, na Plenitude e tantas outras que pregam essa maldita teologia, ou esse maldito ensino. Vamos imaginar que todo o Brasil se convertesse e de repente todo mundo fosse rico. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem que iria retirar o seu lixo? Quem que iria fazer a sua comida? Quem iria lavar sua roupa? Se todo mundo fosse rico? Ah, não, mas não é para todo mundo. Então, se não é para todo mundo, é uma mensagem falsa. Porque essa mensagem não pode beneficiar só um e prejudicar outros. Essa mensagem não seria de Deus. Então, quando você atribui ou associa que essa receita dessas igrejas de mercado, você vai ser bem-sucedido porque você deu, porque você cumpriu, porque você devolveu, ou porque você frequentou os dias da semana, você está sendo estúpido. Essa é a palavra. Você está sendo estúpido em achar que Deus está te abençoando porque você está fazendo isso. Então, meu amigo, se você se encontra nessa situação e se você não consegue perceber que você não consegue desenvolver nenhuma linha de raciocínio, você não consegue levar as pessoas ao reino de Deus, você quer levar as pessoas à sua igreja, à sua comunidade, você quer levar as pessoas a estarem na reunião da sua igreja do próximo domingo, da próxima quarta-feira, ou você quer levar as pessoas a manifestarem ou usarem a fé que você utiliza, que para você não dá certo, mas você acha que levando ela vai chegar o seu número na loteria de Deus, e aí Deus vai te abençoar porque você está fazendo isso ou aquilo, quando na realidade tudo que Ele nos faz é dádiva dele, é dom de Deus, é graça purinha. Não é nosso para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, vem do alto. Então, meu amigo, se você quer continuar se enganando neste lugar, se você busca a receita do bolo para uma vida feliz, eu vou te dar uma má notícia aqui, não existe não. E outra, o fato de hoje eu ter um relacionamento com Deus, de confiar que Deus não perde o controle em tempo algum da minha vida, mesmo em momentos difíceis, quando eu me senti só, foi só uma sensação de estar só, eu não estava só, Ele estava comigo, estava me assistindo, nem ali eu me desesperei, eu simplesmente confiei. E o fato de eu estar confiando nele não quer dizer que eu vou estar livre de problemas e de situações que iriam ou que vão me causar dor. Seja na minha vida profissional, seja na minha vida pessoal, familiar, seja na minha saúde, em algum momento eu vou adoecer, em algum momento eu vou sentir dor, em algum momento eu vou perder, em algum momento eu vou perder alguém. E ainda assim Deus continua no controle, porque Deus não muda nas circunstâncias da minha vida. Deus não muda porque eu estou mal. Isso é o que essas igrejas de mercados fazem e leva as pessoas a pensarem também. Então que Deus possa te livrar dessa situação e que você possa ser alcançado de fato e de verdade pela graça transformadora, que a salvação que há em Cristo Jesus chegue na sua vida e que você pare de ser tolo em dar ouvido para esses pistoleiros da fé. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até uma próxima, pessoal.